Quem é você no mundo real? Você já parou para pensar quem é você no mundo real? Porque de repente você é uma pessoa nas redes sociais, você é uma pessoa no mundo virtual, você é uma pessoa atrás do balcão e fora do balcão. Você é uma pessoa fora desse telefone, fora do seu trabalho, da sua faculdade. Quem é você realmente no mundo real? Você se depara com uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não quer mais viver. Você vive no mundo virtual, vive nas redes sociais, mas a sua vida pessoal, desculpa, está sendo um fracasso. Mas eu estou aqui para mostrar para você uma solução e através da história da Keila e do Carlos, a que ponto esse casal chegou. Teve jeito para eles. Tem jeito para você também e nós estamos aqui para te ajudar nesse programa. Acompanhe só essa história. Nós nos conhecemos num posto de gasolina. Com pouco tempo, a gente começou a morar junto. Nem eu a conhecia direito, nem ela me conhecia. Eu usava drogas, eu bebia, eu tinha relação com mulheres diferentes. Praticamente toda semana era uma mulher diferente. E ali para mim foi horrível, né? A pessoa ser traída, eu idealizava uma família, sair da casa dos meus familiares para morar na casa dos pais dele, para ficar com ele e do nada uma traição. Quando eu vi que eu ia perder ela, eu parei de trair fisicamente para estar me alimentando de pornografia. E me viciei nisso e passei vários anos nisso. E para mim isso era super normal. Ah, tá dentro de casa, não tá me traindo. Só que não tinha atenção dele, eu não tinha atenção dele, eu não tinha nada praticamente dele. E devido a essas traições, eu comecei a procurar outras coisas, porque eu já era vazia, né? Aí encontrei jogos online, né? Baixei, no início eram jogos assim, sutil, nada demais. Até que foi me apresentado um jogo com mais possibilidades. Eu poderia ser o que quiser dentro desse jogo através da Avatar. Eu poderia ter casas, eu poderia construir uma família. E quando eu vi isso, eu poderia ter o que eu não tinha na real com ele, eu me joguei. O dinheiro que eu tinha, eu pegava e investia no jogo. Os cartões dele, até o que não tinha, eu pegava para investir no jogo. Esse era o personagem. Era o jeito que eu queria estar. Eu cheguei ao ponto de me envolver tanto que eu desliguei da minha vida real. Eu não me sentia mais viver nesse mundo. Parecia que eu estava ali dentro do jogo. Porque eu já me sentia como um avatar. É como se eu não tivesse necessidade de me alimentar, de tomar um banho. É como se eu não tivesse esposo. Era isso que eu vivia dentro desse jogo. E lá você fazia o quê? Lá eu fazia tudo. Eu construí família, eu casei lá. Casei mesmo. Vestido de noiva, tudo. Eu tive filhos, eu fui para a maternidade ter filhos dentro do jogo. Eu construí famílias, eu tinha carros num jogo, eu tinha casa. Tudo dentro desse jogo. Quando você diz casou, você casou com um personagem, mas tinha alguém por trás? Exatamente. Casei com um personagem, um avatar, só que quem manuseava ele era uma pessoa também, o avatar. Principalmente pessoas assim que sofrem com depressão, ansiedade, pessoas vazias, que nem no meu caso, vazias mesmo, que buscam algo para preencher. Era o meu vício, eu não tinha mais vida real. Minha vida era virtual, era dentro do jogo. Que eu passasse, se eu passasse o dia todo, quando eu desconectasse do jogo, eu me sentia estranho. Quem é esse daí? Era meu marido no jogo. Você estava mais apaixonada por esse ou pelo seu marido real? Por esse. Porque com meu marido eu não tinha o que eu tinha no jogo. Eu não tinha. Eu não sabia a dimensão que era isso aí. Eu chegava em casa, casa suja, relacionamento afetivo e sexual também quase não existia. Ao todo foram 3 anos dentro desse jogo, assim, com essa pessoa. Quando eu me dei conta, eu já estava apaixonada por a pessoa, pelo avatar.
e pela pessoa por trás do avatar, Sem nunca ter visto o rosto. sem nunca ter visto. E assim, depois foi me apresentado. Ele, tipo, a pessoa mandou uma foto de alguém para mim. Ah, isso aqui sou eu. Aí, nossa, maravilhoso, né? Na minha mente, maravilhoso. Até o dia que eu descobri que eu estava sendo enganada. Dentro do jogo, a pessoa me dizia que era um homem, na real, que era um homem. E eu cheguei a descobrir que era uma mulher. Fui traída na vida real. Aí fui pro virtual, fui traída também. E eu me afundei naquela tristeza ali. Eu não tinha ânimo para nada. Eu passava o dia todo deitada em casa. Eu não queria mais saber de nada, de jogos, porque tudo me decepcionava. Eu era uma decepção, porque tudo que eu buscava não dava certo para mim. E foi quando eu lembrei. Eu frequentei a igreja, mas eu não me entreguei, eu não abri meu coração para Deus. E nesse dia de tamanha tristeza, eu lembrei. Então, no outro dia mesmo, eu fui na Igreja Universal. E participei da reunião, já voltei para casa mais leve. E eu decidi, eu disse, eu vou largar tudo, eu vou largar essa vida virtual e vou me entregar para Jesus. Foi quando eu indo nas reuniões, eu fiquei sabendo que ia ter a celebração dos casamentos na igreja e eu resolvi me inscrever. Eu cheguei para o meu esposo e falei bem assim para ele, eu quero casar, porque eu voltei para a igreja e eu não quero mais viver em pecado, eu não quero mais fazer as coisas erradas. Você aceita casar comigo? Já foi direto. Foi. Você aceita casar comigo? E ele aceitou. Ele aceitou. Até então, ele não acreditava em nada. Nada. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava no diabo, ele não acreditava em nada. Você se considerava? Eu me considerava ateu. Eu não acreditava em nada, não acreditava em Deus, não acreditava em demônio, não acreditava em diabo, não acreditava em nada. Para mim nada disso existia. Foi assim, aí a gente fez o curso e eu fui casar. Não porque eu realmente queria casar, mas só para fazer os gostos dela. E aí foi o dia da celebração do casamento da gente. Que nesse dia aí eu senti que alguma coisa mudou em mim. Eu, ateu, não acreditava em nada, estava sentindo algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu, na cabeça, o que eu tenho que fazer? Aí veio na cabeça, coloque as séries bíblicas dentro da sua casa, leve a palavra de Deus para dentro de sua casa, porque ele não tinha conhecimento. Nessa época eu assinei o Univer Vídeos lá em casa e passei a assistir Apocalipse, Jesus e coloquei Reis. E ele passou a assistir Reis comigo. Séries Reis foi uma das que mais me chamou a atenção, porque tinha tudo aquilo que eu gostava de ver nas outras séries. Tinha guerras, tinha um contexto ali por trás e vinha a palavra de Deus ali, mas para mim, até o momento, eu não tinha conhecimento daquilo. Mas eu gostava, me prendeu muito a série. E aí chegou um dia que ela me convidando para ir para as reuniões. No domingo, eu fui. Um certo dia, o homem de Deus lá no altar, ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele chamou, você que tem algum vício, você que é viciado em pornografia, parecia que estava falando comigo. E aí eu fui pro altar. Daí tudo transformou em mim. Eu senti naquele dia como se tivesse sido abraçado. Aí foi quando eu tomei a decisão de me batizar. Pouco tempo depois que eu me batizei, em uma das reuniões foi passada uma Bíblia e eu adquiri a minha Bíblia. Eu, um ateu, adquirindo uma Bíblia. Eu queria ter mais daquilo ali. Aí foi nas reuniões eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. E dali para frente a minha busca era isso. Eu acordava na madrugada para orar e eu estava entregando o meu tudo ali no altar. Até que um domingo
eu recebi o Espírito Santo. Eu não sabia se eu ia rir, se eu ia chorar. Era algo que, com palavras, eu não conseguia explicar, eu não consigo descrever. Quando a gente estava no carro, viajando, aí eu falei para ela que eu tinha tido uma experiência com Deus, que eu tinha certeza que Deus era comigo. Que eu tinha sentido algo que nunca tinha sentido na minha vida. Que Deus tinha falado comigo, que Ele era comigo. Eu disse, como assim? Meu esposo chegou depois de mim e recebeu o Espírito Santo. E eu não recebi ainda. Por quê? O ateu se entregou primeiro que você. Foi aí na minha cabeça, eu não recebi o porquê. Aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, o que é que está faltando? Mas eu não buscava como eu deveria buscar o Espírito Santo. Buscava esse batismo, tipo como ele fez. E quando veio o jejum de Daniel, a oportunidade de subir ao altar, a fogueira santa, eu disse, eu não vou pedir nada material. Porque não adianta eu ter o que eu quero ter e não ter o Espírito Santo. Foi onde eu me lancei mesmo ali no altar. Eu sacrifiquei, eu dei meu tudo ali para receber o batismo com o Espírito Santo. E numa terapia do amor, era a reunião com o bispo Renato e Dona Cristiane, e ele falou algo que me chamou a atenção. Se você não vive em pecado, se você está com Deus ali, se Deus está com você, o que é que está faltando? E acendeu uma luz dentro de mim naquele dia. Eu disse, Senhor, o que é que está faltando? Ele disse, você pode cobrar a Deus. Aí eu cobrei naquele dia a Deus. Eu disse, eu quero o Espírito Santo hoje. E assim aconteceu. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo na terapia do amor. Foi único. Porque assim, eu tive uma certeza dentro de mim. No lugar do vazio veio a alegria, veio a paz. Eu não precisei trocar de esposo para ser feliz. Eu precisei somente de Jesus, do Espírito Santo dentro de mim. O que está dentro de você é real? É real. Não tem nada de virtual aqui, é tudo totalmente real. O relacionamento da gente hoje é baseado em colocar Deus em primeiro. Que era o intuito do curso do casamento blindado, era a gente aprender isso, mas a gente só conseguiu entender depois do batismo com o Espírito Santo. E hoje a gente tem em nossa casa a paz, né? A paz, a gente tem o respeito, a união, a gente cuida um do outro. Nem a gente consegue acreditar, porque assim, hoje a gente vive como dois namorados dentro de casa. Parece que se conheceu tem uma semana, porque realmente Deus mudou tudo. Deus mudou a gente por dentro e tudo isso veio para o externo, né? Se a pessoa bem soubesse, ela trazia Deus para a vida dela, porque tudo muda, tudo fica colorido. O mesmo Deus que mudou a Keila, mudou o Carlos, e hoje eles formam um casal feliz, esse Deus quer mudar você também. Você que a sua realidade é comparado à realidade da Keila. Você vive no mundo virtual, você vive no mundo de ilusões. Quem é você no mundo real? Você se depara com uma pessoa extremamente triste, depressiva, dependente emocionalmente das pessoas. Você se tornou uma pessoa, sabe, tão triste que você não aguenta mais continuar vivendo. Você já pensou em dar cabo da sua vida. Você não precisa fazer isso. Tem jeito para você. Deus mudou a vida desse casal. Ele quer mudar a sua vida. E por isso nós estamos vivendo a maior campanha de fé para a mudança de vida. A Fogueira Santa, dessa vez rumo ao Jardim do Getsemane. Você vai acompanhar esse intervalo e chegando a uma igreja universal, você vai saber como você pode participar dessa campanha e alcançar de fato a mudança de vida. E o principal problema, eu te digo, não é o que está acontecendo fora, mas sim aqui dentro, o problema na alma. Acompanhe. Talvez tudo o que você mais deseje hoje seja uma oportunidade para, enfim, mudar de vida.
Mas você saberia responder o que seria essa oportunidade? Para muita gente, essa mudança está associada a conquistas. Para outras, a realização de metas, de sonhos. Mas a verdadeira transformação se inicia de fato quando começa pela alma. E sabia que esta oportunidade que você tanto deseja está em um lugar que você nunca imaginou? Jardim do Getsemane, o lugar que marcou momentos intensos da vida do Senhor Jesus e que agora, pela primeira vez na história da Igreja Universal, será o local onde Deus encontrará entrega e obediência daqueles que, pela fé, não medirão esforços para alcançar, de fato, uma nova vida que só o Espírito de Deus pode proporcionar. Dezembro, a Fogueira Santa no Jardim do Getsemane, em qualquer templo da Igreja Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar. E o programa Problemas e Soluções te oferece ajuda agora para você entrar em contato com essa central de atendimento, onde há pessoas agora aptas para te ajudar, não para te julgar, não para expor você, mas para ajudar. Você que quer desabafar, você que quer uma oração, nós estamos prontos com a nossa central de atendimento, é só você ligar agora e você vai ser atendido. Enquanto isso, nós vamos acompanhar a história agora da Karina, é isso? Nós vamos acompanhar a história dela. Quem olha para ela não imagina o que ela sofreu. Vazio, a tristeza, pensamentos de suicídio, tudo isso atingiu a vida dela. Mas nós vamos descobrir agora como a situação dela mudou. E a prova disso, a sua situação. Você mesmo que está me acompanhando, Deus quer mudar a sua vida. Acompanhe. Eu tinha audição de vozes, eu tinha um zumbido constante nos meus ouvidos e visão também de pessoas mortas da minha família. Na minha cabeça começaram a vir pensamentos que não tem jeito, não tem saída, não tem solução, acaba com tudo. Como eu trabalhava, estudava, então eu era promovida, eu subia de cargo, as pessoas não olhavam, porque eu não transparecia, mas era aos finais de semana. É quando assim eu tinha o vazio, a solidão, e aí esses pensamentos ruins, esses pensamentos maus, vamos colocar assim, realmente me invadiam e eu não tinha defesa mesmo em relação a eles. Eu sempre tinha assim algo novo aparecendo, muita infecção de urina, dores no estômago e o vazio, aquele vazio, uma sensação de solidão, de tristeza, num momento assim impulsivo, de nervosismo mesmo, de não saber o que fazer com tudo aquilo, foi quando eu tentei o suicídio. E por eu não conseguir me jogar naquela rodovia, eu me senti muito frustrada. Eu entendi assim que eu não conseguia nem me matar. E aí aonde eu estudava, tinha uma igreja universal bem próxima do local da minha faculdade. Era muito próximo, assim, quase que praticamente assim, lado a lado. E aí a minha irmã, que tinha surtos quando ela tinha as visões, as audições, ela estava já na última dosagem da medicação. Minha mãe me ligou e falou que teria que internar porque os remédios não estavam fazendo efeito. E aí eu lembro que eu entrei na igreja esse dia, e aí o pastor estava fazendo um propósito para a família, que se alguém estava com algo que era impossível para a medicina. Ali eu fiz o desafio aquele dia, naquela tarde. E aí depois de 1 hora minha mãe me ligou falando que a minha irmã já estava mais calma, que a minha irmã já estava muito calma, que não iria ser necessário fazer a internação dela. Aí a partir dali eu vi o milagre de Deus e ali me despertou, e a partir dali eu entendi, né, que
qual era o caminho, porque já tinha sido apresentado, né? A porta que iria me ajudar. Um pastor me deu uma Bíblia, porque eu não tinha Bíblia. Fui decidida a participar de uma corrente do Templo de Salomão, uma corrente de libertação, e eu recebi exatamente essa palavra do altar, que não existe processo, que existe a decisão. E no primeiro dia eu já saí liberta. Eu decidi que no meu corpo, o único espírito que eu aceitaria seria o de Deus, do Espírito Santo, que eu já estava tendo entendimento. Ali naquele momento que eu fui liberta, eu decidi que eu iria buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo é que iria, né, realmente ali consumar mesmo a minha libertação. Porque se eu não tivesse, eu sabia que se eu ficasse ali vazia, eu iria, né, novamente a ter todos os episódios que eu tinha. E até que numa reunião no Templo de Salomão, eu recebi o Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo. E ali eu me tornei filha de Deus. Ali eu tive a certeza do meu encontro com Deus. Naquele dia em que o Senhor Jesus, porque ter o Espírito Santo é ter o próprio Deus dentro de você. Como eu era uma pessoa muito vazia, eu tive um preenchimento assim de amor, assim. Eu fui envolvida por um amor muito grande, amor a qual eu não tive dos meus pais, e aí uma paz assim, e a calma. Eu tive o privilégio de fazer parte da família de Deus, de ser uma só pessoa com Deus. Eu tive esse privilégio, eu tive essa misericórdia, colocar assim também, porque naquele dia, assim, eu entendi, assim, que eu não estava mais sozinha nesse mundo. Eu nunca imaginei, assim, que do altar de uma igreja que eu chamava os pastores de ladrões, eu nunca imaginei que desse altar que eu tinha tanto preconceito, mas era muito preconceito, eu fosse ter o que eu tenho hoje, e que não tem valor, não tem preço nesse mundo, né? Que possa pagar a paz que eu tenho. Deus me deu uma família, hoje eu trabalho, e a paz que eu tenho, ela se estende na minha casa, ela se estende no meu trabalho, ela se estende no meu dia a dia. E eu que antes queria morrer, hoje eu tenho vida, assim, hoje eu quero viver. E eu sou muito feliz. Por fora, tudo continua. O trabalho, os compromissos, as obrigações. Mas por dentro, é como se você estivesse se arrastando para manter a sua vida em pé. Há um peso que você sente, mesmo quando não está carregando nada. A ausência de alegria, mesmo quando haveria motivos para sorrir. A tristeza rouba as forças e suga as suas energias. Mas ela não será mais alimentada se você decidir. E se você crê, essa tristeza está com os dias contados. Neste domingo, 7 de dezembro, o dia do fim da tristeza. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. Nós estaremos nesse domingo aqui em Florianópolis, na Mauro Ramos, número 1310, no centro. Às 9h30 da manhã, em especial, às 7, como também às 18 horas no cair da tarde. Acabando as reuniões, nós vamos ter o prazer de poder atender você, de poder te ajudar. E você não vai pagar nada por isso. Procure um templo da Igreja Universal mais perto de você. Através do localizador universal.org/localizar, você pode encontrar a Universal aí próximo da sua casa. Caso você esteja em São Paulo, então vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, 9h30 da manhã, às 7, como também às 18 horas. Eu tenho aqui uma água, eu te convido para orar. É possível você preparar um copo com água agora? Nós vamos consagrar essa água e eu tenho certeza que quando você beber, você vai ficar bem. Prepare a sua água, vamos agora ao intervalo e eu volto orando por você.
Você sabia que é muito simples e seguro fazer as suas doações pelo aplicativo Portal Universal? Veja o passo a passo. Abra o aplicativo Portal Universal no seu celular. No menu inferior, clique em Doação. Agora, na tela de doação, é simples e fácil. Selecione o valor que você quer doar. Depois, selecione a forma, que pode ser cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. Nesse exemplo, vamos escolher a forma de doação via Pix. Após isso, selecione o destino, começando pela igreja. Em seguida, selecione a campanha ou o grupo para o qual quer doar. Feito isso, clique em Doar Agora. Na tela de confirmação, você pode conferir as opções selecionadas, o valor, o destino e a forma da contribuição. Estando tudo certo, é só arrastar a moeda para dentro do alforje, que a chave Pix será gerada. Assim que a tela do Pix aparecer, clique em Copiar código Pix. Abra o aplicativo do banco de sua preferência, colhe o código Pix que você copiou e confirme a operação. Em seguida, volte ao aplicativo Portal Universal para finalizar o processo. Pronto! Sua doação foi concluída com sucesso. E fazendo a sua doação pelo aplicativo, você não precisa levar o comprovante até a igreja, pois ele é enviado automaticamente. Quando estiver lá, coloque suas mãos no altar, como sinal de honra e consideração a Deus. Aproveite e use essa ferramenta para continuar honrando a Deus, sempre em primeiro lugar. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé com milhares de pessoas. E o Senhor sabe o que cada uma tem vivido, o sofrimento, o que essa pessoa tem carregado, quem ela tem sido na vida real. Há quem não aguente mais continuar vivendo. Mas o que essa pessoa quer, de fato, é ter vida. É ter uma vida de qualidade, é ter paz, alegria, felicidade. Então que nesse momento, ao beber dessa água, ela beba de ti, da tua força, do teu poder. Nós oramos em favor de todos, abençoamos essa água e cremos que o Senhor nos ouve, nos responde e nos atende. Sejam todos iluminados agora. Receba forças, minha amiga, meu amigo. Seja essa água uma bênção para você. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Bebamos do copo com água. Graças a Deus. Eu vou te aguardar aqui em Florianópolis. Procura uma igreja universal aqui dentro do estado de Santa Catarina, onde quer que você esteja. Vai ser domingo e você vai ter uma experiência maravilhosa com Deus. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.